Seguimos agora este jornal com o comentário com Cancela Moura. Olá, Cancela Moura, bem-vindo ao Jornal Regional. A lei de mandatos parece estar a ter agora algum consenso ou, por outro lado, uma maior controvérsia. É a Presidência da República que acha aqui uma troca de um de por um de, e assim é capaz quase de desvendar o mistério da interpretação desta lei da limitação dos mandatos. Na sua opinião, o que é que diz a lei? Olha, eu partilho um bocadinho daquilo que é a opinião de reputados constitucionalistas, como Jorge Miranda ou como Tiago Duarte, que vieram dizer que é manifestamente irrelevante aquilo que efetivamente está agora reinventado ou redescoberto pela Presidência da República. Aliás, eu acho que uma grande... O Presidente da República tem sabido remeter a tantos silêncios que neste caso penso que seria um grande serviço ao país ele próprio não ter levantado esta polémica da forma como o fez, porque de facto é relevante. Há um problema político que esta lei tem, que está a ser interpretada por conveniência por uns políticos num sentido, por uns agentes políticos num sentido e por outros agentes políticos por outro. A lei é clara. Eu, como jurista, quero aqui dizer que nem sequer está em causa nem o espírito, nem a letra da lei, como alguns estão a dizer. A letra da lei é claríssima, é impedir que alguém que exerce as funções de Presidente de Junta e Presidente de Câmara não possa exercer um quarto mandato. E se a lei tem 2 ou 3 artigos, portanto, só um deles é que é um artigo central, e se a lei quisesse dizer mais alguma coisa, tê-lo-ia dito dizendo na autarquia especificamente em concreto. Portanto, não há dúvidas nenhumas que a limitação... Quando não existe, portanto, esse pressuposto, ele não deve ser colocado. A mim parece-me que não, e eu diria porquê. Porque efetivamente não está escrito que é naquela autarquia, isto é, não está reportado ao território, está reportado a funções. Aliás, a lei diz, no seu número 2, que quem atingir o limite de mandatos não pode exercer aquelas funções, e portanto aquelas funções são na autarquia onde se está, ou em qualquer outra, são as funções de Presidente de Junta ou Presidente de Câmara. Quanto à letra da lei, estamos esclarecidos. Aliás, quanto ao espírito, que é aquilo que a lei pode alcançar para além do que a letra pode dizer, enquanto jurista também gostava de dizer o seguinte: a lógica da lei é não permitir que um autarca se eternize ou de modo infinito no exercício de um cargo. Ora, aquilo que se pretende é exatamente dar guarida a esta forma infinita de exercer o cargo, se nós interpretarmos isso como sendo só para o território. Porquê? Quem foi candidato, e podemos dar aqui um caso em concreto, eu sou uma pessoa extremamente frontal, gostaria de dizer, Luís Filipe Menezes pode ser Presidente de Câmara até ao fim da vida, desde que ganhe agora no Porto pode ficar 3 mandatos, regressa a ganhar mais 3 e portanto eterniza-se, que é precisamente o espírito com que a lei efetivamente não foi aprovada. Aqui o que me acho curioso é a inércia e a falta de coragem dos partidos, do sistema político, nomeadamente dos partidos. Em esclarecer esta situação. Não, porque tem um instrumento à mão. Esta polémica já vem desde há 2, 3 anos. E, portanto, eu também aqui gostava de referir que isto foi aprovado em 2005, em agosto, e não foi aplicado nessas eleições porque era muito em cima da hora, não foi aplicado em 2009 porque era para dar uma margem de manobra suficiente para que houvesse uma transição nas autarquias, etc. Portanto, é agora que está a surgir toda esta confusão. É a primeira vez em que a lei vai ter aplicação, andam aqui já a arranjar uma forma habilidosa de contornar a aplicação da lei. Acho que há uma manifesta falta de coragem e de inércia, porque os partidos políticos, como eu dizia, têm neste momento ao seu dispor a iniciativa parlamentar, se quisessem, de discutir a matéria a sério. E com antecedentes. Quais são os antecedentes? A Assembleia da República, na discussão da lei, e nós já ouvimos alguns dos protagonistas, até num ou noutro sentido, há uma ata, há um diário da Assembleia da República onde é um repositório de tudo o que é discussão de qualquer tema. Esse seria um antecedente muito importante para saber, de facto, qual foi a intenção dos parlamentares no sentido de legislar. Chegados à conclusão de que poderia ir num ou noutro sentido, poderiam sempre tomar uma iniciativa parlamentar onde se assentassem, discutissem e dessem um rumo relativamente a esta matéria. Isto é um folclore em vésperas eleitorais e, de facto, neste momento existem 7
candidaturas que podem estar em risco. Algumas das providências cautelares que foram agora intentadas, uma delas, tal como era previsível, um dos tribunais já decidiu que isto está fora de tempo, é extemporâneo discutir agora, a não ser que seja quando a lei estiver concretizada no âmbito da aplicação da lei eleitoral. Outras já foram aceitos e tiveram provimento. Significa que até é importante para o PSD, que é o único partido que tem estes candidatos, que esta questão se decida de imediato. Porquê? Porque, efetivamente, poderão ser confrontados a 55 dias das eleições para um plano B, exatamente, cujo candidato tenha que mudar. Portanto, eu julgo que toda esta matéria poderia passar. É verdade que uma alteração à lei implicaria uma maioria qualificada de 2/3, e eu penso que a falta de entendimento entre o PS e o PSD seria essencial, ou é essencial para que não aconteça esta alteração legislativa. Aliás, a lei eleitoral não foi mudada precisamente porque não houve entendimento já entre o PSD e o CDS e ainda com o Partido Socialista, e portanto eu acho que tudo isto... Do PS, o partido acaba por tomar aqui uma posição um bocado mais clara, ao não permitir exatamente que existissem candidatos nestas condições. Eu penso que o Partido Socialista tomou uma decisão assertiva, em face das dúvidas que existiam. Então a decisão que tomou foi: nenhum dos autarcas que completa o seu 3º mandato consecutivo será candidato e, portanto, não arriscaremos a apresentar candidaturas com esta dúvida, que, muito sinceramente, parece que é cada vez menos dúvida. Eu julgo que esta questão do de e do da, de facto, é uma questão de semântica, e eu julgo que os próprios juristas vieram, e como digo, eu acho que Jorge Miranda, que é um constitucionalista que, para além do mais, também esteve na Assembleia Constituinte, eu penso que é insuspeito para podermos levar em consideração o facto de ele ter dito, como eu corroboro, de que, além de um problema técnico e jurídico, como muitos querem fazer incidir, estamos perante um problema político onde é preciso ter coragem e levar à prática uma coisa que é muito importante. A lei também tem de ser interpretada à luz do princípio da renovação da classe política, cujo princípio está consagrado em termos constitucionais. E, portanto, não se pode, portanto, por razões de conveniência ou por estratégia até muitas vezes pessoal, estarmos aqui a tomar em consideração ou fazer de conta que esta lei é uma mera indicação. E, portanto, eu julgo que deveria ser tido em consideração, pelo menos, todas estas achegas que nos últimos dias têm vindo a ser feitas, e terem a coragem de clarificar isto, porque se há muitas das coisas em que não se acredita na classe política, estamos aqui perante um debate que efetivamente é bem demonstrativo daquilo que os cidadãos comuns podem ver como servindo ou não para credibilizar aquilo que pode ser a ação política dos nossos governantes, nomeadamente dos autarcas. De resto, Cancela Moura, os tribunais que já aceitaram, por exemplo, aqui da Comarca do Porto, que já aceitou a providência cautelar interposta à candidatura de Luís Filipe Menezes, dará seguimento, ou seja, é o Tribunal que vai decidir o provimento ou não desta candidatura? Neste momento existem duas interpretações possíveis. Há quem entenda que, efetivamente, a constitucionalidade desta lei ou a legalidade desta lei só pode ser aferida em momento em que ela se concretize, isto é, no âmbito da aplicação da própria lei eleitoral autárquica e, portanto, com o tal risco de, muito pouco tempo das eleições, poder haver uma decisão que seja contrária àqueles que pretendem ver-se como candidatos. Há um outro entendimento que também é de Paulo Moraes, que também apresentará brevemente providência cautelar nesse sentido, que é, uma vez que já existe o anúncio público de uma infração à lei, por cautela, a tal providência cautelar ser intentada no sentido de não permitir que esses candidatos possam infringir uma lei que está perfeitamente clara. Aquilo que se passou nestas providências cautelares 7, que foram intentadas pelo movimento de Revolução Branca, é que em Loures houve a primeira interpretação que eu referi e, portanto, foi indeferida, tendo em consideração a extemporaneidade do pedido, e em Lisboa e no Porto foram aceitos. E eu acredito, aliás, Jorge Miranda também veio fazer uma clarificação sobre esta matéria, independentemente do de e do da, que é uma mera interpretação do Sr. Presidente da República, que respeitamos, mas que, efetivamente, o que está escrito na lei
se assim quiserem entender, é aquilo que deve ser tomado como certo. E, naturalmente, os próprios tribunais, neste momento, poderão antecipar uma discussão, por via destas providências cautelares, notificando os interessados para se poderem defender e fazer-se a primeira apreciação de mérito sobre a aplicação prática desta lei. Isto pode permitir que até se possa escrever direito por linhas tortas, que é, eventualmente, por via de um processo anómalo, em termos jurídicos, podermos clarificar atempadamente aquelas candidaturas que neste momento são anunciadas como 7 no país, possam ou não estar a sofrer desta ilegalidade. Poderão existir decisões diferentes? Admito. Aliás, os tribunais têm esta característica, a jurisprudência nasce precisamente de uma maioria que efetivamente de decisões que vá num ou noutro sentido. Admito que efetivamente, face à discussão que neste momento existe, os tribunais possam ter necessariamente interpretações diferentes. Mas aí o Tribunal Constitucional será chamado com certeza a dirimir sobre a legalidade ou inconstitucionalidade que eventualmente comporta a lei. Uma última chega ao nosso segundo tema. A Troika está hoje em Portugal e estará para fazer a sua 7ª avaliação ao programa de ajustamento. Cancela, Aguiar Branco disse este fim de semana que esta também é uma avaliação ao próprio programa da Troika. Acredita nisso? Acredita que haja aqui também acertos naquilo que está a ser imposto ao nosso país? Olha, eu penso que esta avaliação, esta 7ª avaliação, provavelmente será a mais decisiva de todas. E aquilo que o Ministro Vítor Gaspar vem dizendo, que este é o princípio do fim da assistência financeira, também é verdade. Porquê? Porque Portugal já recebeu mais de 80% do valor que foi emprestado pela Troika e depois porque, efetivamente, esta questão que é colocada por Aguiar Branco também me parece interessante. Eu julgo que ele está a fazer isto na perspectiva, muitas vezes diz-se que os grandes mestres, os grandes professores ao nível da educação, isto são teses que não são minhas, são de especialistas, são aqueles que efetivamente conseguem transmitir da melhor maneira e conseguem que os alunos efetivamente tenham os melhores resultados. Isto é, os alunos brilhantes nascem de professores que sabem ensinar. Aquilo que efetivamente, eu penso que na minha modesta interpretação, aquilo que eu faço relativamente ao que diz Aguiar Branco é que ele refere muito bem que o que estará em causa nesta 7ª avaliação, e quando quase tudo já está decidido, é importante que se diga que Portugal já se vai financiar com um empréstimo a 5 anos, já há sinais macroeconómicos que são indicadores disso mesmo. Ele está a reportar a esta realidade, dizendo que também eles estarão em causa, porque foram eles que planificaram, foram eles que projetaram, foram eles que definiram exigências. Ou seja, os resultados também vêm de uma receita. Bem de uma receita que foi prescrita pela Troika. E, portanto, nessa medida, eu entendo muito bem as palavras da Aguiar Branco. Eu penso que, efetivamente, esta 7ª avaliação vai revelar se, efetivamente, a receita tinha uma boa prescrição ou se, ao contrário, as coisas não correram tão bem quanto desejariam, quanto aos objetivos. E relativamente aos objetivos, Portugal, eu não tenho dúvidas, eu acho que Portugal vai aproveitar, e eu acho que é importante dizer isto, primeiro, para adiar, portanto, a aplicação dos cortes de 4 mil milhões, pelo menos por mais um ano. Há quem defenda que deveria ser estendido no tempo. Eu penso que Vítor Gaspar vai aproveitar, e penso que até já fez este anúncio com uma certa concertação com a própria Troika. Não me acredito que não seja dessa forma. Também acho que vai haver um adiamento da própria meta de déficit por mais um ano, para atingir os 3%, o que vai dar aqui uma margem muito mais interessante. E, por último, haverá uma extensão do próprio prazo de pagamento dos 78 mil milhões de euros, o tal mais tempo, que já, como já se sabe, já foi pedido inclusivamente ao Eurogrupo e que só falta agora acertar com os técnicos da Troika. E, portanto, eu julgo que isto vai ser determinante para que, efetivamente, Portugal possa ter, como temos vindo a referir nos últimos tempos, alguma folga. Alguma folga e novas condições. Exatamente. Gisela Moura, obrigada pelo seu comentário no Jornal Regional. Até uma próxima oportunidade.